Fala, gurizada! Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz a calibração de um termostato W1209. Então, vem comigo! Para fazermos a calibração de um termostato, nós precisamos de alguns itens. Primeiramente, precisamos de uma fonte confiável de temperatura. Nesse caso, tenho aqui um termômetro. Um termômetro que vai servir como base para a nossa calibração. Esse termômetro não é um termômetro muito indicado para esse tipo de calibração. Por quê? Que ele tem as suas divisões de grau em grau, ou seja, ele varia de 1 em 1 grau. E isso, para calibrar um termostato, é, digamos assim, uma grande variação, porque seria necessário, para que obtivéssemos um melhor resultado, que essa divisão fosse de décimo em décimo de grau, ou seja, que o nosso termômetro variasse de 0,1 em 0,1 grau. Mas, como nós estamos aqui realizando apenas uma amostragem, um exemplo, eu vou utilizar ele como nossa base para a medição de temperatura. Certo? Então, nós podemos observar que entre o termostato e o termômetro há uma diferença de temperaturas. O termostato está marcando uma temperatura de 22,7,8 graus, está variando nessa faixa. Enquanto o termômetro está marcando uma temperatura de aproximadamente 24 graus. Então nós temos uma defasagem do termostato para o termômetro de aproximadamente 1,3, 1,2 graus. E nós temos que deixar essa temperatura alinhada, ou seja, a temperatura que está mostrando no termômetro deve ser a mesma que o termostato deverá mostrar, porque ambos estão no mesmo ambiente, capturando a temperatura de um mesmo ambiente. Certo, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês agora como fazer então essa calibração. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso termostato, e o nosso termostato está marcando 22,8 graus, enquanto o termômetro está marcando 24 graus. Então, eu tenho uma defasagem ali de 1,2 graus aproximadamente, certo? E eu tenho que calibrar meu termostato em 1,2 graus a mais do que ele está marcando. Então, 1,2 graus positivos. Como que eu entro no menu de funções? Bem simples, tá? Eu tenho aqui o botão de set e de grau Celsius e Fahrenheit. Então, vou segurar pressionado o botão 7 por alguns segundos. Ele vai entrar no menu de funções. Vou escolher a função de número 4. Escolhendo a função de número 4, seleciono os dois botões juntos. Marco a temperatura. Preciso selecionar 1,2 grau positivo. 1,2. Aguardo um instantezinho. Está aí, tá? 24,1 grau, certo? Essa era a medida do termômetro. Tá? Aqui, nesse processo, provavelmente o termostato ele variou 0,1 grau acima. Então, em vez de estar 22,8, estava 22,9. E quando a gente acrescentou 1,2 graus, então ele subiu 1/10 de grau. Mas o procedimento é bem simples, tá? É você ter uma fonte confiável de temperatura, no caso do termômetro, tá? Para poder então aplicar a diferença necessária então na função 4 do termostato. Nesse termostato W1209 é a função 4, e no termostato da caixa da central de aquecimento também é a função 4. Se o termostato estiver marcando uma temperatura inferior à do termômetro, você acrescenta graus na função 4. Se o termostato estiver marcando uma temperatura superior à temperatura do termômetro,
você retira o número de graus necessário então para igualar as duas temperaturas entre o termômetro e o termostato. Dessa forma, você vai estar calibrando então a temperatura e a caixa e a temperatura que você obter lá na caixa das abelhas ou então na central de aquecimento vai ser realmente a temperatura que vai estar marcando do ambiente. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Peço para vocês que deixem o seu like se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, quem não é inscrito se inscreva no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!